Olá, amigos do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez no canal do Marcão 777, podendo falar da Palavra de Deus com todos vocês. Hoje daremos início a mais uma lição da série Ouvindo a Voz de Deus, a lição de número 14, que vai falar sobre as leis da Bíblia. Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos dar entendimento, pois a cada lição que nós damos início, Deus está dando entendimento a todos nós em respeito à sua palavra. Por isso é importante você que está chegando agora, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Veja a lição a partir da lição 1, que está na descrição, ouvindo a voz de Deus. É muito importante estudarmos a Bíblia para que possamos ter entendimento da palavra de Deus. Também peço a vocês que compartilhem nossos vídeos e que curtam os nossos vídeos também. Isso ajuda bastante na divulgação da mensagem. Peço a vocês também que ativem os sininhos. Sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube irá notificá-los. Vamos orar? Santo Eterno Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma vez estar aqui, podendo aprender mais a Sua palavra, Pai. A cada dia que passa, Senhor, pois tudo é um aprendizado para nós, Pai. Nós temos que aprender muita coisa. Por isso, Senhor Deus, peço a Ti perdão pelos nossos pecados e peço que o Teu Santo Espírito, Pai, venha nos instruir neste momento, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, esteja conosco, nos protegendo, nos guiando, nos iluminando para que possamos aprender e entender a Tua palavra do jeito que o Senhor quer que seja, Senhor, não do nosso jeito, Pai. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E vamos aqui para a nossa introdução. As leis na Bíblia. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar o seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam o seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Hoje nós iremos entender que tipos de lei existem na Bíblia, pois muitas pessoas hoje se confundem. Mandamentos, leis cerimoniais, a lei da saúde. Vamos conhecer um pouco e saber qual que é a sua diferença. Vamos ver aqui primeiramente em Êxodo capítulo 21, versículo 22, que aqui está assim: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será mutilado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízos. Aqui está considerado como a lei civil. Em Levíticos 1:4, nós vemos aqui: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Aqui está falando da lei cerimonial. Em Levíticos 11, em todo o capítulo de Levíticos 11, aqui vocês podem prestar atenção que é a lei da saúde, pois aqui é onde Deus nos mostra quais são os alimentos limpos e os impuros. Qual o tipo de alimento que podemos utilizar para a nossa saúde e qual não devemos nem tocar. Em Êxodo 20, do 3 ao 17, não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós vemos aqui que todas as leis são específicas. As leis civis e leis de proteção para reger a nação de Israel. Leis cerimoniais envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas para o santuário. Leis de saúde para a felicidade do bem-estar do ser humano. A lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei dos 10 Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Está em Êxodo 31:18. Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar texto da lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. Nós vemos aqui que uma lei não faz parte da outra, é totalmente diferente. Vamos acompanhando a lição para que possamos ter mais entendimento. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? Está aqui em Hebreus 9, versículo 1 ao 5. Aqui em Hebreus está assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Nós vemos aqui que o santuário era composto de 2 partes, que o pátio ele era reservado para o povo de Deus. E aqui Deus nos explica que o santuário era regido por uma lei cerimonial. Vamos entender aqui um pouquinho mais dessa lição. Com a morte de Jesus Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Está aqui em Daniel 9:27, Efésios 2:15, Colossenses 2:14. Em Daniel 9:27 está assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na mesma tarde da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Em Efésios 2:15 está assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois
um novo homem fazendo a paz. Em Colossenses 2,14 está assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, o que aconteceria com a morte de Jesus Cristo, com a lei cerimonial? A Bíblia nos fala que essa lei seria cancelada. Vamos continuar a lição para que tenhamos mais entendimento. A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas, que dizer da lei dos 10 mandamentos? Está em Mateus 5,17, que muitos de nós conhecemos. Jesus Cristo diz: não vim aqui para abolir a lei e os profetas, mas vim para cumprir. Ou seja, meus queridos, Jesus Cristo não veio aqui para abolir a lei dos mandamentos. Ele veio para cessar a lei dos sacrifícios. Pois Jesus foi sacrificado por nós. E vamos continuar a lição. Quanto mais a gente estudar, mais a gente aprende. É importante vocês aí em casa acompanhar os versículos e os capítulos na Bíblia. Pois só assim vocês vão ver que é a palavra de Deus que está falando, é a palavra de Deus que está nos mostrando a verdade. E vamos para a nossa próxima pergunta. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Está aqui em João 15,10 e Tiago 2:10 e 12. Em João 15,10 está assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Em Tiago 2, versículo 10 ao 12. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometereis adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. E qual foi aqui a atitude de Jesus com a lei? Jesus Cristo guardou os 10 mandamentos. Muitos homens da lei naquela época dizem que Jesus Cristo não guardou o sábado, porque Jesus Cristo fez milagres. A lei do sábado é não trabalhar. Não é por isso que você não pode ajudar o seu irmão. Não é por isso que você não pode fazer a obra de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos pecados, pois Deus sabia das nossas fraquezas, mas nem por isso, meus queridos, nos dá o direito de pecar, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. É como muitos dizem por aí: Deus está te chamando do jeito que você é, venha do jeito que você é, mas é verdade. Mas não é para permanecer no erro. Nós temos que mudar, nós temos que conhecer a palavra de Deus, e é só assim que nós vamos nos libertar dos pecados desse mundo. E aí sim, meus queridos, quando nós estivermos 100% andando junto ao Espírito de Deus, não precisamos de guardar mandamentos, porque nós estaremos 100% certos. Agora, enquanto eu e você ficar fazendo conforme nós queremos, não conforme Deus quer, existem mandamentos, existem leis, e Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Essa é a graça de Deus. Essa é a chance que Deus nos deu para que possamos ser salvos. Vamos continuar aqui o nosso estudo. A fé em Cristo anula a nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos. Nós iremos ver aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Vejam e entendam aqui porque que Jesus Cristo diz que nem um i e nem um tio pode ser tirado da palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus como ela está escrita, não como nós queremos. Todos os pontos, todas as palavras têm que ser ditas corretamente. Vejam que aqui é uma pergunta. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Nós vemos aqui que a fé em Cristo não anula a lei dos mandamentos. Tem pessoas que pregam por aí que até o Antigo Testamento não serve mais para nada. Imagine só, meus queridos. Que absurdo a gente escutar uma coisa dessa. É muito fácil eu querer tirar a responsabilidade das minhas costas porque eu erro.
E porque eu erro, porque eu sou fraco, porque eu sou pecador, eu tenho que mostrar uma mentira para vocês acreditar na minha mentira e não na verdade que é a palavra de Deus? Vamos para a nossa próxima pergunta. O que Jesus espera dos seus seguidores está aqui em 1 João 2,6, 5, 2 e 3 e Eclesiastes 12, 13. João 2,6 está assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Estamos andando como Cristo? 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Em algumas traduções está não são penosos. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Aqui, quando fala todo o homem, são todos os seres humanos, todos. E o que Jesus espera de nós, seguidores de Jesus, nós que falamos ser seguidores de Jesus, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são pesados. Você ama a Deus? Você reconhece Deus como Criador dos céus e da terra? Se você reconhece Deus como Criador, você sabe que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º? Essa é uma próxima lição que nós iremos aprender um pouco mais sobre o 7º dia, que faz parte das leis dos 10 mandamentos. Vamos aqui para a nossa próxima pergunta. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Salmos 19, do 7 ao 11. Aqui está assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Vejamos aqui: alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é resultado da salvação. Não se guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. Nós vemos aqui em João 14,15, Galatas 12,16 e Romanos 3,31. Vamos ser obedientes a Deus? Vamos andar junto a Jesus? Todos nós devemos endireitar os nossos caminhos, pois quando buscamos a verdade e nós vemos o que Deus tem a nos falar, nós vemos realmente se estamos no caminho correto. Assim como às vezes a gente escuta dizer, cada um tem a sua interpretação, cada um tem o seu modo de falar, mas o resultado aqui é sempre o mesmo. Deus não muda. Deus é imutável. A sua palavra vive eternamente sobre os nossos corações. Para isso temos que buscar a Deus, buscar o seu perdão, buscar a sua misericórdia para alcançar o perdão de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que eu e que você abrimos os olhos de manhã, é mais uma chance que Deus dá para que alcançamos essa vitória
que já é nossa, basta nós queremos, basta que nós busquemos essa vitória. Vamos recapitular a lição. Existem 4 tipos de leis na Bíblia: leis civis, cerimoniais, leis da saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. 4 tipos é a lei moral, escrita pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguiu os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. E o nosso compromisso de fé hoje é: aceito que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Creio que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade? E quero, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus. Fiquem todos com Deus. Agradeço a todos vocês que chegaram até o final desse estudo. Até o nosso próximo estudo. Não perca o nosso próximo estudo. E assim como eu disse, se você está chegando agora, acompanhe nossos primeiros estudos. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Também curta os nossos vídeos. Não esqueça de ativar o sininho. Isso é muito importante, pois assim, todo vídeo novo o YouTube vai notificá-los. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus em nome de nosso Senhor Jesus.